no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, para nós falarmos sobre a quinta visão que o Senhor deu ao profeta Zacarias. Quinta visão do profeta Zacarias, onde ele revela nesta visão que o poder é do Senhor. O poder é do Senhor. E é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite, fazendo em primeiro lugar a leitura desse texto do profeta Zacarias no capítulo 4. No capítulo 4, no texto, vai até o verso 14. Faremos essa leitura também de forma alternada para que haja participação da igreja na leitura do texto. Enquanto isso, já vão gravando em seus corações a leitura do texto também. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, perguntei: que são aqueles dois caminhos de oliveira que estão junto aos dois cubos de ouro que vertem em si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isso? Eu disse: não, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor de toda a terra. Assim então, meus amados irmãos, estamos diante de um texto que fala sobre essa profecia. Uma profecia de reconstrução, uma profecia de retomada, de recomeço. Uma profecia que fala da necessidade de que as coisas precisam continuar como vinham acontecendo antes e dessa forma então é o que o Senhor espera que aconteça. Assim então, meus amados irmãos, nós, por natureza, nossa natureza nos abala quando estamos diante de um público, em um local diferente ou em um evento de grandes proporções, um evento em que encontramos grandes multidões ou em alguma situação a nossa adrenalina sobe e é elevado a altíssimos níveis, não é verdade? Hoje pela manhã mesmo, quando nós assistimos a devocional, o preletor dizia:
não repare o meu nervosismo. Nós somos assim por natureza, ficamos nervosos. Eu fico nervoso, eu fico tenso, até enquanto começo a falar. Depois a gente vai falando, vai passando, a adrenalina vai baixando a um nível sustentável e então nós conseguimos transmitir a mensagem. Assim, então, pensa uma situação onde nós somos colocados para falar em público e nós ficamos tensos. Por outro lado, também a quem se anima, meus amados irmãos, quem se anima, na verdade, né? Quem se animaria ou quem se anima a comparecer a uma reunião para falar para um público pequeno ou para um público de poucas pessoas, não é verdade? Você fica ali olhando para aquele público, você fala, mas eu esperava mais pessoas. Tem pouca gente. E pouca gente, o palestrante pensa assim, me preparei tanto, não é verdade? Para falar para tão poucas pessoas. Ficaria também nessa situação. Ou quem se entusiasma para falar ou para palestrar para uma plateia pequena. Como ter alegria, meus amados irmãos, como nós, líderes religiosos, pastores, como nós poderíamos ter alegria em nosso coração, em um campo de trabalho, onde os resultados do nosso trabalho não são evidenciados. Assim, então, usando uma linguagem popular, uma linguagem natural, apostar no vencedor, abrindo aspas, é mais do que um hábito. É, às vezes, uma filosofia de ministério. Essa ideia é defendida, então, misturando palavras bíblicas com palavras do cotidiano, com palavras extraídas até mesmo do mundo dos negócios. Paulo usa muito essas referências do mundo ou das práticas de esporte para trazer entusiasmo, para trazer, fazer o seu apelo, dar a sua mensagem, o seu recado, não é verdade? Então, o que nós temos visto é que se faz investimentos onde há uma probabilidade de linguagem comercial, linguagem natural, linguagem do mundo dos negócios. Se faz um investimento onde há possibilidade de retorno. Retorno, às vezes, imediato, ou grandes retornos, ou um retorno que faz com que a pessoa fique entusiasmada, não é verdade? Em contrapartida, da mesma forma, fecha-se qualquer negócio que não está com essa mesma probabilidade, ou não está produzindo a contento. Isso também pode ser aplicado da vida dos negócios para a igreja. A mesma forma, nós temos visto pessoas dizer que esse campo não é promissor, e por isso nós não devemos investir. Há pessoas que dizem assim, esse local não vai dar certo plantar uma igreja, porque o povo dessa região é um povo muito rico. Então eles não estão nem aí, não vão se importar, como nós lemos no texto de Lucas, né? Não vão se importar com a igreja aqui nesse local. Por outro lado, também há aqueles que dizem assim, a igreja neste lugar não vai dar certo, porque é um local muito simples, é uma comunidade muito carente, então a igreja não vai dar certo aqui, não vai dar retorno. E assim, então, são as pessoas vão inserindo em seus comentários esses tipos de assuntos. Sejamos honestos, meus amados irmãos. Teríamos nós, então, humanamente falando, disposição para nós contribuirmos, para nós investirmos num projeto de construção cuja obra sinaliza que não vai dar certo, cuja obra sinaliza que já havia sido iniciada há um tempo atrás, essa obra parou-se por quase 2 décadas e agora precisa ser reiniciada essa obra precisa ser retomada. Quem acreditaria que daria certo? E o pior, quando você sabe que quem vai reiniciar aquela obra é o mesmo que estava conduzindo a obra antes e que parou no meio do caminho. Você fala, não vai dar certo, é o mesmo que está lá à frente da obra, não é verdade? Por isso não vai dar certo. É a mesma coisa de imaginar, não adianta colocar determinado pastor em determinada igreja, porque não vai dar certo. E assim, sucessivamente, nós vamos pensando
humanamente falando. Muitas vezes nos vemos desanimados e chegamos até a dizer que queremos largar tudo. Pendurar a chuteira, como diz, jogar a toalha, não é verdade? E desistir. A pergunta para nós é: por que esses pensamentos passam pela nossa cabeça? Por que, às vezes, o desânimo acontece conosco? Por que as pessoas se desanimam com o trabalho? E por que as pessoas, às vezes, deixam de frequentar um trabalho? Deixam de frequentar a igreja? Deixam de continuar fiel ao Senhor em um determinado lugar? Quando você percebe, meus amados irmãos, que precisa encontrar motivação para continuar frequentando uma igreja, ou para continuar trabalhando à frente de uma igreja, ou para continuar fazendo o trabalho do Senhor da forma como você está fazendo, vendo que aquilo ali só está lhe trazendo desgostos, tristezas, angústias, sofrimento, como continuar? A pergunta para nós é: o que atitude nós devemos tomar? Ou o que você costuma fazer? Primeira coisa que eu quero destacar, e está nesse texto, é que nós precisamos ser motivados. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, motivação. Sem motivação, nós vamos parar. Agora a pergunta é: como obter motivação? Em que lugar nós vamos encontrar esta motivação? E então, olhando para esse texto, que nós temos em nossas mãos, a quinta visão, o candelabro de ouro entre as duas oliveiras, que tem como título, o anjo falando então com o profeta Zacarias, como se ele tivesse sido despertado de um sono, pergunta para ele: que vês? E ele responde: vejo um candelabro de ouro, um vaso de azeite, vejo as lâmpadas acesas, vejo os tubos, as lâmpadas que está em cima do candelabro, junto a essas duas oliveiras à frente, à direita do azeite, à esquerda. E então perguntei o anjo que falava comigo: meu Senhor, o que significa isso? Tem certas coisas que acontecem conosco, meus amados irmãos, que nos levam a algumas perguntas, algumas indagações. Os crentes da época de Zacarias não eram diferentes de nós. Eles faziam exatamente a mesma pergunta, faziam os mesmos questionamentos. E eles estão agora na iminência de recomeçar a reconstruir o templo de Jerusalém. Esse povo que estava em Jerusalém era aquele mesmo povo que voltara da Babilônia. A Babilônia ainda continuava dominando-os. Eles não estavam livres do domínio de outra nação. Os caldeus ainda continuavam o domínio sobre eles, mas eles precisavam ter motivação para voltar para suas terras, para suas casas e reconstruir o templo que havia sido paralisado. É possível, meus amados irmãos, que todos aqueles estivessem completamente desanimados, como muitos de nós, às vezes, nos encontramos completamente desanimados, apáticos, distantes, frios, e sempre com aquela indagação: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Por que você pensa assim que não vai dar certo? Porque você está pensando humanamente. Zorobabel, então, foi autorizado pelos persas a administrar Judá, não como uma nação independente, mas como província imperial. Ageu, no capítulo 1, no verso 1, destaca o que estava ali acontecendo. Ele descendia diretamente de Davi. Zorobabel descendia de Davi, e por meio de Davi, por meio da descendência de Davi, de Zorobabel, veio até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso 12 a 17 fala isso. A pergunta para nós é: Zorobabel teria condições de reconstruir o templo? Zorobabel teria capacidade, sendo ele mesmo aquele que havia abandonado a obra, sendo ele mesmo aquele que havia parado o trabalho, abandonado o trabalho, deixado o trabalho? Ao lermos, por exemplo, os livros de Esdras, os livros de Neemias, também temos registros, e podemos até ter uma impressão errônea a respeito desse Zorobabel, de imaginarmos que Neemias, sendo seu sucessor ali na reconstrução, alcançasse mais êxito. O fato é que ambos, Zorobabel e o seu sucessor, que era Neemias,
foram importantes, cada um deles cumprindo aspectos diferentes do desígnio de Deus. O que nós precisamos ter na nossa mente, meus amados irmãos, tanto aquele que nos antecede, como aquele que está posterior a nós, todos eles têm uma mesma missão, estão a serviço do reino e estão trabalhando para o Senhor. Zorobabel, então, iniciou a construção do templo, mas não teria um sucessor, ele precisava retomar a obra, e o Senhor, então, está dizendo que era exatamente ele que ia colocar o prumo, era exatamente ele que ia colocar a pedra de remate, era exatamente ele que ia reconstruir segundo a vontade do Senhor. Então, Zorobabel ouve essa mensagem do profeta Zacarias, ele escuta, ele ouve, ele tem agora essa impressão, o Senhor quer que eu continue a obra. Como eu vou continuar essa obra? Aonde eu vou arrumar motivação para eu continuar esse trabalho? Então ele tinha que recomeçar pelos motivos certos, pelos motivos corretos, pelos motivos que levariam à conclusão da obra. E qual seriam então esses motivos? Os motivos era a vontade de Deus. Se nós, meus amados irmãos, colocarmos nossas mãos à obra para fazer alguma coisa, pensando no nosso engrandecimento pessoal, pensando em deixar aqui o nosso legado, a nossa marca, isso, aquilo ou aquilo outro, esquece, você não terá sucesso no seu empreendimento, você não vai a lugar nenhum, enquanto você não colocar aqui aquele princípio básico, é a mão do Senhor, ou é a mão do Senhor, ou não vai dar certo, porque os recursos são do Senhor, os recursos são divinos. Por isso, então, Deus deu essa quinta visão a Zacarias, ligada à primeira visão que nós já falamos sobre ela, a terceira visão que nós já falamos sobre ela, que falava sobre a restauração do sacerdócio, falava no capítulo 3 que Deus ia defender do inimigo, que ia perdoar o pecado, que ia colocar lá no profeta Josué, o sacerdote Josué, sacerdote Josué, as vestes limpas, que ia santificá-lo para a missão. Nesta visão, agora, o Senhor está falando com Zacarias sobre a motivação, para que ele, então, possa exercer, para que Zorobabel possa exercer o seu governo com autoridade. Meus amados irmãos, muito se fala, muito se escreve sobre motivação. Motivação é o processo, então, é o processo que nos leva especialmente à nossa vida, nos leva a progredir, nos leva a avançar, nos leva a ter vontade de fazer alguma coisa. Portanto, Zorobabel precisava ser motivado, e ele fala aqui sobre essa motivação, que é o processo, então, de produzir algo necessário, que é a motivação para produzir algo desejável. A motivação é o motor que move em direção à causa, em direção à razão, em direção à produção de alguma coisa. Motivar é dar motivo, motivar é estimular, motivar é partir de uma finalidade direto ao propósito, a um objetivo. O indivíduo motivado é um indivíduo movido por uma causa, é um indivíduo movido por uma ação, é um indivíduo movido por um desejo. Então ele tem motivação. Assim, então, nós vamos compreender, em primeiro lugar, um princípio, uma razão, uma finalidade para nós sermos motivados. Em seguida, então, o profeta nos ensina que nós devemos nos envolver com aquela causa, envolver de corpo e alma naquela causa, porque aquilo ali é um projeto de Deus. Orientados, então, por um motivo, por um desejo, movidos, então, para uma ação, cheio do Espírito Santo, nós somos levados, então, ao mais importante, é o que nós precisamos ser, motivados como líderes, como inspiradores, com um planejamento bem concebido, de possibilidade de benefícios para o reino de Deus, não de benefícios pessoais. Afinal de contas, meus amados irmãos, o que essa profecia nos ensina sobre a verdadeira motivação é que o homem não pode ser motivado
para o engrandecimento pessoal, para o enriquecimento pessoal, para o ganho pessoal. Tudo isso ele tem que abrir mão para que Deus possa entrar no negócio e para que Deus possa fazer o negócio fluir. O segundo ensino que ele nos dá ainda nesse texto, para falar sobre motivação, ele diz para nós, em segundo lugar, que a motivação, ela vem do próprio Deus. Homens dirigidos por Deus é que têm essas motivações para a construção do projeto de Deus aqui na terra. Há uma grande diferença entre as ideias do negócio, as ideias humanistas e as ideias bíblicas sobre motivação. A Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, que no primeiro caso é simplesmente o lado da psicologia, o mecanismo é da psicologia que vai motivar indivíduos, que vai motivar grupos, são usados nas corporações para motivar, inspirar os seus executivos para o trabalho, com a finalidade de ganhos, de enriquecimentos. E aqui no texto, o fato é que a Bíblia nos ensina que a motivação tem origem teológica. A Bíblia diz, tende bom ânimo. Mas ter bom ânimo para quê? Ter bom ânimo para enfrentar as dificuldades, ter bom ânimo para enfrentar os desafios, ter bom ânimo para enfrentar as negatividades, ter bom ânimo para enfrentar a falta de recurso, ter bom ânimo para enfrentar aqueles que vão puxar para trás, aqueles que vão ser motivadores ao contrário. Portanto, ele nos diz que o bom ânimo é a vida da alma, é o entusiasmo, é sinônimo de um arrebatamento espiritual, de uma inspiração. É literalmente, segundo o comentarista bíblico do texto, ele fala assim, é o sopro do Espírito na alma, para fazer a pessoa decolar, deslanchar. Assim, então, meus amados irmãos, motivação é algo que só pode vir de Deus para nós. Uma intervenção divina no coração do homem. Portanto, Zacarias agora tem, nessa quinta visão, exatamente esta motivação. O profeta foi como que despertado do sono, e ele viu então o candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, versos 1 e 2. Contemplou ainda 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à esquerda, no verso 3. Qual o significado dessa visão? O verso 4 começa a responder. E então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isso? E se vocês olharem para o texto em apreço, o Senhor está em letras minúsculas. Olha lá no texto. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isso? Não está perguntando a Deus, muito menos ao Senhor Jesus. Está perguntando ao anjo que falava comigo. Apenas era um anjo que falava com o profeta Zacarias. Assim então ele diz, o verso 4. Depois, o verso 5, é fornecida uma resposta. Não é isso, verso 5? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu o que é isso? Respondi de novo. Lá no verso 5. Meu Senhor, eu não sei. De novo, Senhor, em letras minúsculas. E aí vem o verso 6. Verso 6 e diz, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto? Essa palavra, então, traduzida, nos remete ao texto do Salmo 108, quando ali, falando da bravura, da proeza do próprio Deus, não do homem em si, no verso 13 do Salmo 108, se projetar, a gente pode até ler juntos, ele diz assim, em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Portanto, se nós avançamos,
se nós caminhamos em nossos projetos, em nossos sonhos, assim é o Senhor que está conosco, nos fortalecendo, nos animando. Sempre que pensamos, meus amados irmãos, agora, dito aqui de outro modo, é necessário fazer aqui em Judá aquilo que eles precisavam fazer, mas eles estavam temendo e eles imaginam não ter força, não ter condições, não poder realizar a obra, e entra o profeta, ouvindo a boca do Senhor dizer: não por força e nem por poder de homem, você precisa realizar a obra no poder de Deus, nas mãos de Deus é que vai fazer as coisas acontecer. Portanto, agora, quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos em uma igreja, é natural que nós lembremos dessas promessas que contribuíram, por exemplo, para a plantação dessa igreja. Quantas dificuldades essa igreja deve ter enfrentado em sua plantação, quantas dificuldades na sua consolidação, na sua organização. Meus amados irmãos, é bíblico, é bom, é útil nós darmos honra aos colaboradores, às pessoas que investiram, às pessoas que trabalharam, às pessoas que deram tudo de si para que este reino do Senhor fosse implantado neste lugar. No entanto, meus amados irmãos, reconhecemos que nada seria realizado neste lugar sem a intervenção de Deus na história desta igreja. Se Deus não estivesse com aqueles homens, com aquelas mulheres que estiveram aqui plantando este trabalho, porque não era a proeza humana, era o poder de Deus na vida daquelas pessoas simples, que deram tudo de si para que esse trabalho fosse consolidado, para que esta igreja existisse. A Bíblia não existe para nós ficarmos aqui enumerando os heróis que contribuíram, que fizeram e tudo mais. A Bíblia não nos dá margem para isso, mas a Bíblia nos ensina a nós darmos esses créditos a essas pessoas que investiram neste trabalho e fizeram tudo para que a glória de Deus pudesse estar agora aqui, neste lugar, na vida de cada um de nós. No entanto, meus amados irmãos, nós reconhecemos isso. O que nós lemos, então, na palavra de Deus, e que o Senhor nos ensina, é que o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que nós cantamos aqui agora há pouco, Ele opera as maravilhas, geração após geração, levando adiante o seu propósito, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar dos homens, apesar da igreja. Deus cumpre o seu propósito. Porque é o Espírito Santo, meus amados irmãos, que opera em nós o novo nascimento, é o Espírito Santo que opera a conversão, é o Espírito Santo, meus amados irmãos, que nos revestem para que nós possamos dar testemunho como crentes aqui fora, não é dentro da igreja, mas é lá fora que nós precisamos dar testemunho de que nós somos crentes, e em seguida é esse mesmo Espírito Santo que chama a igreja para o trabalho. Como é difícil, meus amados irmãos, para uma liderança que tem uma igreja que não correspondem ao chamado, que não correspondem aos desafios. A igreja do Senhor precisa corresponder aos desafios, mas a igreja do Senhor só vai corresponder a esses desafios se ela for motivada pelo Senhor. A igreja é obra do Espírito Santo. Cultuamos, meus amados irmãos, ajudados pelo Espírito Santo. Oramos ao nosso Deus e Pai no poder do Espírito Santo. Somos iluminados pelo poder do Espírito Santo. Somos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Somos santificados pelo poder do Espírito Santo. Tiago escreveu: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Este é o mais precioso ensino bíblico para o desenvolvimento saudável da igreja, quando nós entendemos que nós precisamos, nesta igreja, caminhar sobre a direção do Espírito Santo. Quando nós caminhamos na direção do Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos levando, Ele vai nos mostrando, Ele vai fazendo exatamente conosco, dando-nos a motivação para continuarmos, porque nós sabemos que quem está na frente é Deus, o dono da obra.
o dono da seara. Assim então, Zorobabel precisava compreender essa verdade. Ele seria motivado pelo Espírito Santo. O que Zorobabel então realizaria, meus amados irmãos, tinha a ver com o revestimento do Espírito Santo sobre sua vida. O Espírito agindo em nós, por meio de nós, ele vai produzir em nós a motivação necessária para nós fazermos o que precisa ser feito. Não uma motivação baseada na possibilidade de ganhos pessoais, não na motivação baseada em nós sermos bajulados, em nós ganharmos tapinha nas nossas costas, em nós recebermos alguns elogios de algumas pessoas. Não é essa a motivação, é uma motivação santificada. Isso nos ajuda, meus amados irmãos, quando nós recebemos a motivação do Senhor a enfrentar os obstáculos, a enfrentar a negatividade, a enfrentar as pessoas que nos humilham, a enfrentar as pessoas que nos diminuem, a enfrentar as pessoas que dizem que o nosso trabalho não é bom, a enfrentar todos aqueles que caminham conosco, mas não são conosco, eles puxam para trás, eles não dão o mínimo, não têm o mínimo interesse pela obra do Senhor. Portanto, nesse texto, no verso 7, Zacarias profetiza, diz assim: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Aqui então, meus amados irmãos, destaque: não despreze as pessoas pequenas. Não despreze as pessoas que te parecem insignificantes. Não desprezem as pessoas que parecem que não têm nenhum valor. Pode ser exatamente aquela pessoa que Deus vai usar. Pode ser exatamente aquela pessoa que Deus quer usar na sua obra, porque ele diz, não é por poder. Você pode estar imaginando, se fosse fulano, se fosse Beltrano, seria diferente. Mas não são esses que Deus quer usar. Deus quer usar eu, Deus quer a mim, Deus quer usar a você. Não importa em quais circunstâncias nós nos encontramos, Deus pode usar, porque a força não é nossa, o poder não é nosso, o poder é do Senhor. Portanto, não despreze por parecer modesta, ou porque parece estar inalcançável, parece que está inatingível, não é verdade? Tem coisas que parecem, esquece, não vai dar certo, não temos recurso, não temos condições, não temos isso, e começa um monte de obstáculos. Mas aqui no texto o Senhor está nos dizendo que é Ele quem vai fazer. E se Ele quiser fazer, a Bíblia diz, quem impedirá? Meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos motivação. Em segundo, essa motivação ela vem do Senhor. Terceiro, nós só vamos ser motivados se nós tivermos comunhão com Deus. Esquece. Sem comunhão com Deus, esquece. Esquece. O texto deixa isso muito claro para nós. Nós precisamos, meus amados irmãos, ter comunhão com Deus. E ele vai descrevendo essa situação. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais, o quê? Verso 9. Para que saibais o quê? É o Senhor dos Exércitos que faz com que as coisas acontecem do jeito que Ele quer. Portanto, não despreze o dia dos humildes começos. Esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Se você tivesse que dar agora, neste exato momento, uma nota, não é para mim não. Não dê nota para mim.
Se você tivesse que dar uma nota para você, se você tivesse que dar uma nota para a sua motivação pessoal ligada à sua comunhão com Deus, que nota você daria para você neste momento? Qual seria a nota que você daria para você em relação à sua comunhão com Deus? Porque somente a comunhão com Deus pode produzir motivação. Quando nós estamos desanimados, meus amados irmãos, você pode até dizer assim: olha, eu estou desanimado porque o fulano, não é assim? Eu estou desanimado porque a fulana, eu estou desanimado porque é o meu grupo, eu estou desanimado porque é o PH, eu estou desanimado porque a SAF, eu estou desanimado porque é a UMP, eu estou desanimado porque é o Pedro. Cadê o Pedro? Está aí? Tem dois aqui, né? Estou brincando com vocês, mas eu estou desanimado. Antes de você olhar para o seu desânimo e culpar as pessoas, primeiro você tem que olhar para Deus, dar uma nota para o seu relacionamento com Deus, para a sua comunhão com Deus, antes de você culpar as pessoas pelos seus desânimos. Qual é a sua relação com o seu Criador? Uma das consequências, meus amados irmãos, do esfriamento da igreja, das consequências do esfriamento da obra paralisar, da obra não prosseguir, das coisas não acontecer, é o esfriamento do relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 65, falando dessas consequências do distanciamento de Deus, ele diz: coração trementes, olhos mortiços e desmaio de alma. Davi nos ensina, no Salmo 69, a nos derramar diante do Senhor, buscando o quê? Comunhão, para nós recebermos as motivações necessárias. Davi, ele se prostra diante do Senhor, ele se mostra diante do Senhor, não importa quais eram as suas circunstâncias, ele se derrama na presença do Senhor, ele fala com o Senhor: Senhor, eu sei que eu estou errado, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, Senhor, eu sei que eu pequei contra ti somente, eu sei que eu fiz o que é mal perante aos teus olhos, mas eu quero ter o quê? Comunhão com o Senhor. Não aparta de mim, ó Deus, não me deixa, porque se o Senhor me deixar, imediatamente eu vou cair nas mãos se Deus te deixar, você vai cair nas mãos de quem? Do inimigo, porque quem defende-nos do inimigo é o Deus Todo-Poderoso. Então Davi sabia que Deus não podia se afastar da presença dele, ele não podia se afastar da presença do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, ele suplicava por revitalização, ele suplicava por comunhão, ele suplicava por intimidade com Deus, e é exatamente isso, meus amados irmãos, que nós precisamos para a nossa vida. As coisas do reino de Deus precisam ser invertidas, coisas do reino de Deus têm que vir em primeiro lugar na nossa vida. Não coloque nada na sua vida, as prioridades é o reino de Deus. Não faça uma agenda para você, faça uma agenda para Deus, entre na agenda de Deus. Deixa Deus conduzir a sua vida. Por meio dessa profecia, Deus animou a Zorobabel, Deus animou o povo que estava debaixo da autoridade de Zorobabel. O santuário de Jerusalém seria concluído pela capacidade de Deus, não pela capacidade do homem, não pela força do homem, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Deus quem conduz a igreja à realização das grandes obras, dos seus grandes propósitos. Uma igreja santa, uma igreja coerente, uma igreja motivada, é obra do Espírito Santo de Deus. Hoje eu vi a mocidade, meus amados irmãos, fazendo um trabalho digno de nota, digno de agradecimento, digno de louvor. A mocidade dessa igreja, à frente de uma escola, oferecendo oração para os alunos que estavam lá fazendo prova do Enem. Eles estavam lá. A pergunta é: quantos de vocês estavam lá? Quantos de nós estávamos lá? Motivados a fazer a obra do Senhor. Portanto, o quadro fornecido por essas visões, estudado até aqui, nesse texto, capítulo 4, começando lá do começo, onde nós começamos, capítulo 1. Deus fala,
Deus governa, Deus restaura. Isso implica, meus amados irmãos, a nós compreendermos que Deus repreende a Satanás, Deus nos defende, Deus nos purifica, Deus nos santifica. E agora, por fim, Deus nos motiva com o seu Espírito Santo para nós desfrutarmos de uma vida íntima e de comunhão com Deus. Se quisermos ser úteis no reino de Deus, nós precisamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo e nós precisamos andar com Deus. Deus opera grandes coisas na vida daqueles que andam com Ele. Você anda com Deus? Sim ou não? Você está andando com Deus? Sim ou não? A maior motivação, meus amados irmãos, que deve ocupar o nosso coração é a alegria de nós sabermos que Deus opera tudo em nós, e tudo que Deus opera em nós é pela obra realizada pelo seu Filho, Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida para nos tirar das garras malditas de Satanás, aquele a quem Deus enviou para cuidar da sua igreja. Deus deseja, meus amados irmãos, um lugar próprio, um lugar consagrado, para nós nos reunirmos para louvar o seu nome. Foi isso que Zorobabel fez, reconstruiu o templo, para que ali o povo pudesse se reunir para louvar o Senhor. Aqui Deus levantou pessoas, edificou esse santuário, edificou essa casa, e não pode ser menos do que isso. Nós devemos entrar nessa casa com essa mesma disposição, ter comunhão com Deus. Nós precisamos sair dos nossos lares com esta motivação. Eu não vou para ver o fulano, o beltrano, o ciclano. Eu vou para ter comunhão com meu Deus. E aí você vai sair daqui motivado para enfrentar os desafios da sua vida. Portanto, Deus deseja esse lugar para Ele, para que nós possamos nos reunirmos para adorarmos somente a Ele. Isso só é possível por meio do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sejamos, meus amados irmãos, motivados pelo desempenho do Senhor e pelo empenho que Ele tem para a existência da sua igreja. Não pelo nosso desempenho, porque o nosso desempenho é minúsculo, é pequeno, é falível. Mas, e desejamos muito, quando nós fazemos algumas coisas, nós desejamos muito os elogios dos homens. Quem não gosta de elogios, não é verdade? A gente fica assim, desejoso que alguém reconheça os nossos feitos, que alguém nos elogie, que alguém fale alguma coisa para nós, para nos agradar, para nos encher. Para com isso. Se esconde, que Ele apareça e que eu diminua. Que Ele apareça e que eu diminua. Então nós devemos permanecer firmes, independente das circunstâncias, certos da promessa do Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias, e Ele está, enviando o seu Consolador, enviando aquele que há de falar em nossos corações a todo instante, nos fazendo recalcitrar sobre esses ensinos preciosos da palavra de Deus para a nossa vida. Andemos com Deus, como Zacarias andava com Deus, como Zorobabel andava com Deus. Se você em algum momento da sua vida se deixou desviar, se em algum momento da sua vida, em algum instante da sua vida, você esqueceu o seu projeto principal, o seu projeto primário, o seu projeto de primeiro lugar, volte-se ainda hoje, volte-se agora mesmo a ter comunhão com o Senhor da sua vida, retorne ao caminho, retorne ao projeto inicial de reconstrução. Esses projetos, em algum momento, foram relevantes à sua vida e precisam continuar sendo relevantes na sua vida. Não deixa esses projetos de servir ao Senhor esquecidos, não deixa esses projetos de servir ao Senhor armazenados para um tempo depois, para quando você estiver velho, para em outra ocasião. Faça isso agora mesmo, faça isso hoje ainda. Volte a servir ao Senhor com entusiasmo, com alegria em seu coração. Somente Deus pode nos motivar, nós sabemos disso, mas Ele só vai nos motivar quando nós tivermos
comunhão com Ele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ilumine, para nós não desviarmos desses princípios básicos e elementares para a nossa vida pessoal. Nós precisamos ser motivados. Só o Senhor pode nos motivar. O Senhor só vai nos motivar se nós tivermos comunhão com Ele. Pode responder todo mundo juntos? Se nós tivermos comunhão. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Cantemos o hino 1.